Pessoal, tudo bom? Renan falando aqui, meu último dia aqui em Lisboa, logo retornando para o Brasil para voltar a trabalhar. Confesso que já era para ter voltado muito antes, mas teve essa mudança na regra aí, precisa de um exame que é o PCR para poder voltar ao Brasil, mudar a regra e aí, enfim, o exame não saía a tempo, perdi voo, foi um inferno. Mas eu estarei de volta agora na terça-feira, a gente vai poder trocar ideia. Estou aqui de onde saíram as caravelas para desbravar o Brasil. Eu vou falar de um assunto que, enfim, passou meio batido, mas ele vem acontecendo há vários dias, que é sobre um mal-estar entre o resto do Brasil com São Paulo, que ficou exposto agora por conta dessa questão da pandemia, mas que já existiu e sempre houve antes, tá? Eu quero tratar disso porque esse mal-estar, ele não pode ficar guardado, vamos dizer, no armário da mente dos brasileiros, ou ficar, vamos dizer assim, recalcado, guardado, e ele tem que ser tratado. Existe um sentimento de inferioridade do resto do Brasil com São Paulo? Em parte sim, não com todo mundo, nem todas as pessoas são mal resolvidas, mas a gente tem que tratar desse problema porque isso é um problema claro, tá? Então roda a vinheta. Galera, de continuar, por favor, se inscreva no canal e ajuda a gente, www.mbl.org.br/contribua. Para continuar fazendo conteúdo de qualidade para vocês, eu preciso que vocês continuem nos ajudando. Então vamos lá, vamos à vaca fria. Desde que houve essa questão da vacina e São Paulo ter, através do João Dória, acelerado o processo para ter em São Paulo a vacina antes dos demais estados, começou a vir um sentimento de recalque primeiro do governo federal. Bolsonaro, não, os brasileiros têm que ter em conjunto ao mesmo tempo, São Paulo não está na frente de ninguém. Veio essa história de confiscar vacina, de confiscar seringa, ficou muito feio, ficou muito mal. E eu vi reações de gente de outros estados, a começar por governadores como o senhor Caiado, que acho que a maior decepção da política brasileira chama-se Ronaldo Caiado, mas governadores como ele, putos. E brasileiros putos, São Paulo se acha, São Paulo é muito arrogante. Quem os paulistas pensam que são para querer se vacinar antes? Mas o fato é, o dinheiro do orçamento do estado de São Paulo, que não é dos outros estados, dinheiro extraído, em sua maioria, através do ICMS, seria utilizado para essa função, né? E se São Paulo conseguiria antes dos demais, paciência, né? Faz parte do jogo. Mas por que isso incomoda tanto, tá? Vamos primeiro entender. O Pacto Federativo aqui no Brasil é muito injusto com São Paulo. São Paulo, ele envia 400 bilhões, mais ou menos, para a União em impostos e recebe de volta 40. Não é muito mais do que o Maranhão recebe. São Paulo também não é o único estado, por exemplo, que é superavitário, manda mais do que recebe. Há estados no Nordeste como Pernambuco que também são superavitários, né? Estados do Sul do Brasil, os estados do Centro-Oeste, mas o fato é, São Paulo é muito superavitário e manda muito mais do que recebe. Ele manda 400 para receber 40, tá? Então, assim, a cota de ajuda para o resto do Brasil de São Paulo é muito grande. Todos os estímulos são feitos para extrair dinheiro de quem produz e trabalha nas regiões que mais tem produção e trabalho, especialmente trabalho formal, trabalho tributado, e esse dinheiro é enviado para as regiões menos produtivas do Brasil, que se acostumam com isso, que vivem na mão de oligarquias e que não conseguem se escapar dessas oligarquias e que não fazem a lição de casa para serem também estados superavitários. Um exemplo mais clássico é o governador do Maranhão, que se orgulha, o Flávio Dino, de pagar um salário muito alto para os professores deles. Ele paga salários mais altos que os professores de São Paulo recebem, mas ele faz isso com dinheiro extraído basicamente de estados como São Paulo. Aí ele fica lá falando como ele é um bom governador, sendo que não faz a lição de casa e o estado dele não produz ICMS e não tem uma produção e não é capitalista a ponto de gerar receita, né? Outros exemplos são vários. Por exemplo, a malha rodoviária do estado de São Paulo, as estradas de São Paulo são privatizadas, mas elas foram construídas na sua maioria pelo próprio estado de São Paulo. Elas não dependeram de ser estados federais, como a maior parte das rodovias, são péssimas as rodovias federais ao redor do Brasil. São Paulo construiu as próprias rodovias. Outro ponto que São Paulo é desfavorecido, no pacto ali para ter deputados federais, por exemplo, São Paulo tem menos deputados. O Acre é super representado, São Paulo é menos representado. E eu tô falando isso aqui como paulista, eu sei que talvez alguém vai se irritar aí no canal. Mas esse é paulista. Mas pessoal, o ponto central é, nós precisamos fazer a maior parte dos estados pobres brasileiros desmamarem. E quando chama desmamar, é sair da infância. É parar de ser sustentado pelo Estado brasileiro e achar que o governo federal vai sempre resolver os seus problemas, né? E aí você vai sempre viver de dinheiro extraído de São Paulo. É muito injusto. Essa questão que a gente está tendo agora do auxílio emergencial, onde o Bolsonaro aumentou a popularidade dele nos estados que tem população mais pobre, é muito injusta. Basicamente ele está pegando dinheiro extraído dos pagadores de imposto das regiões mais produtivas e dando para as pessoas menos produtivas. Você está penalizando quem trabalha e produz, você está penalizando quem dá resultado. Isso não pode ser considerado ok.
E tem gente de direita, mas com, vamos dizer, pendores regionais e tal, que se sente mal com isso. Ah, eu não sei. Gente, saiam da porra da infância. O estado do Maranhão, o estado do Piauí, estados do Norte, vocês têm que sair da infância. Vocês têm que quebrar as oligarquias que vocês têm, vocês têm que ter choque de capitalismo. Para vocês serem estados superavitários, não estados deficitários que vão viver eternamente de ajuda do governo federal, vivendo com o pires na mão. O grande drama do Brasil é esse. Nós temos políticos ruins vindo de oligarquias locais porque as populações locais não fazem a lição de casa e continuam votando nessas oligarquias, não conseguem ter desenvolvimento econômico e vivem dos estados produtivos. E aí ficam bravos quando São Paulo faz a vacina. Ora, São Paulo faz a vacina porque São Paulo é um estado desenvolvido, cacete. Parem de ter o maldito recalque. Eu tô aqui em Portugal e os portugueses vivem reclamando na União Europeia da Alemanha. Ai, a Alemanha é muito má, a Alemanha quer que a gente faça pacote de austeridade. Lógico! A Alemanha paga o resto da conta da Europa, junto com os estados que são superavitários. Aí fica reclamando da Alemanha, a Alemanha é culpada, a Alemanha é isso, a Alemanha, que a Alemanha é muito má. Até quando os outros estados do Brasil vão ficar assim? Temos que parar com isso. Olha os estados que a agricultura cresceu, a região centro-oeste. Olha as frentes de desenvolvimento que a agricultura brasileira está levando no chamado Mato Piba, que era Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Tem regiões desenvolvidas e exportadoras que vão mudar o destino delas, mas isso tem que ser acelerado, tá? Esse chororô por causa da vacina que expôs essa briga regional, tem que parar. Vocês não tem que culpar São Paulo por nada. Vocês têm que olhar o exemplo de São Paulo e falar como eu serei como São Paulo. O que eu acho que uma iniciativa que a gente tem que ter tem que ver dentro do Congresso Nacional e dentro do planejamento orçamentário do Brasil, um planejamento para fazer desmamar os estados que vivem de recurso federal. O Piauí, o Maranhão, todos, o Acre, eles têm que olhar, olha, nós vamos paulatinamente dar cada vez menos recursos federais, vocês têm que depender de recursos estaduais, tributação estadual. Vocês têm que depender disso para poder sobreviver. E não ficarem encostados. As oligarquias políticas locais têm que sofrer pressão do próprio governo federal para que elas gerem receita, estimulando o capitalismo nos seus estados e não vivam de ficar pressionando o governo federal a dar mais emenda, dar mais dinheiro e fazer obra e ficar mantendo eles num eterno estado de pobreza e de dependência estatal. Porque essa dependência, no final, não é do governo federal, é das pessoas que trabalham e produzem nos estados que são mais produtivos. E é duro o que eu tô falando, é duro, mas acostumem-se. Porque se for pra falar bonitinho, falar fofinho, metam a porra de um populista aí que vai falar o que vocês querem ouvir, tá legal? Então é o seguinte, São Paulo se adiantou na vacina, parabéns pra São Paulo. Parabéns pra São Paulo. E se outros estados se adiantarem, também parabéns, tá? Se nosso governo federal é uma droga, nosso presidente é um imbecil nessa questão, paciência, erramos todos, inclusive os paulistas que votaram em massa no Bolsonaro, né? O que nós temos que ter, novamente, é crescimento e maturidade. Deixemos de ser esse bando de bebê chorão, tá legal? Parem de culpar São Paulo pelos erros que os outros estados cometem. É isso, galera. Beijo e abraço pra todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.